Bom dia, meus queridos. Uma ótima sexta-feira para vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Eu peço a vocês que deixem o seu like, o joinha. Essa contribuição é muito importante para o crescimento do nosso canal. E o nosso canal é uma rede de apoio e nosso objetivo é levar informações atualizadas sobre todos os acontecimentos praticados pelo governo. Todos os dias iremos abordar assuntos relacionados. No vídeo de hoje eu trago ótimas informações. Vamos falar sobre o PIS/PASEP, né? Como vai funcionar o pagamento após a suspensão. E vamos falar também sobre o pente fino do INSS, quais segurados não podem ter benefício bloqueado e quanto tempo demora um processo na justiça contra o INSS. Me acompanhe até o final, que eu tenho certeza que as informações serão de grande ajuda. Interaja conosco e mencione qual localidade, município, cidade você gostaria de saber informações. Será um grande prazer ajudá-los. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar informado sobre todos esses assuntos. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá? Demora no INSS. Quanto tempo demora um processo na justiça contra o INSS? Boa parte dos segurados do INSS entram na justiça em busca de alguma revisão e até mesmo para saber para receber os atrasados. O que muita gente não sabe é que quanto tempo um processo contra o INSS pode levar na justiça. Para responder sua pergunta, saiba que, em média, o processo na justiça contra o INSS leva 18 meses. Contudo, é necessário analisar com o seu advogado o período médio que duram os processos judiciais no seu estado ou região. No entanto, é preciso frisar que o tempo pode ser ainda maior, pois existem casos mais complexos, onde será necessário realizar perícias e demais questões que podem acabar influenciando no andamento do processo. Além disso, as ações são iniciadas na Justiça Federal, que, conforme a localidade, bem como pela quantidade de processos e demais fatores, pode ter prazos diferentes. Outro detalhe a se atentar é que fora o tempo médio, caso o INSS entre com recurso, que é algo bem comum, o processo pode levar ainda mais tempo para ser concluído. Conheça as fases do processo judicial contra o INSS. Após o indeferimento administrativo, pode-se interpor recurso para o próprio INSS e, caso seja negado novamente, o processo judicial pode ser iniciado. Confira todas as etapas e os prazos de cada fase do processo judicial contra o INSS. Criação da petição inicial para dar entrada no processo cerca de 30 dias. Notificação do INSS para responder ao processo nesse momento começa a ser calculado os juros e correções que devem ser pagos a você até em 60 dias. Contestação pelo INSS contra o processo, 120 dias. Réplica do advogado contra a contestação, 20 dias. Momento da perícia ou audiência não são todos os processos em que é obrigatório essa fase, entre 30 e 180 dias, cada uma delas perícia e audiência. Contestação da perícia, talvez não aconteça por não precisar da perícia, 30 dias. Depoimento desse testemunha, se for preciso, em outro lugar, cidade ou estado diferente, cerca de 90 dias. Prazo para razões finais, informações finais trazidas pelo advogado e pelo INSS, 45 dias. E o prazo para a sentença é entre 3 e 6 meses. Após a análise desses prazos, podemos entender que os prazos judiciais contra o INSS duraram de 11 meses a 2 anos. O tempo gasto em solicitações administrativas não é calculado. No mais, lembre-se que caso a sentença saia em seu favor, é bem possível que o INSS entre com recurso aos tribunais superiores, ocasionando assim uma demora de mais alguns meses ou anos até a conclusão do processo. Vamos para o próximo tema, vamos falar sobre o pente fino, pessoal.
Pente fino no INSS, quais segurados não podem ter benefício bloqueado? A Operação Pente Fino do INSS se trata de uma ação que tem como objetivo verificar os pagamentos dos benefícios, evitando assim possíveis fraudes em pagamentos indevidos. A previsão é que o novo Pente Fino se inicie agora no mês de agosto e deve mirar principalmente os benefícios por incapacidade, bem como os benefícios de prestação continuada, que é o BPC. No entanto, não significa que os demais benefícios não devam passar pelo pente fino da instituição. Outro detalhe que precisa ser dito é que nem todos os segurados serão atingidos, pois existem regras claras que determinam em quais situações esse tipo de perícia está proibida. Situações em que não é permitido o pente fino. No entanto, nem todas as pessoas podem ser notificadas e, muito menos, ter o benefício bloqueado. Segundo a advogada, sendo especialista em direito previdenciário, como dito anteriormente, nem todos os segurados podem ser notificados e tampouco ter o benefício bloqueado. O caso mais comum é que quem recebe algum benefício há pelo menos 10 anos é quando o prazo de decadência impede a revisão. Nessa situação, o segurado só pode ser notificado caso seja evidenciado uma fraude ou ainda alguma irregularidade. Ademais, veja as quais são as exceções. Aposentados por invalidez de pensionistas, inválidos que não tenham retomado as atividades com mais de 60 anos, aposentados por invalidez de pensionistas, inválidos que não tenham retomado a atividade com mais de 55 anos e que recebem o benefício há pelo menos 15 anos, portadores de vírus HIV, que é a AIDS, ou os que recebem benefícios concedidos há mais de 10 anos, salvo se houver algum indício de fraude em seu recebimento. Se porventura o segurado que se encaixe nas situações acima vier a ser notificado, será necessário buscar a ajuda de um especialista previdenciário para identificar a melhor opção de modo a evitar a suspensão ou ainda o bloqueio indefinitivo do seu benefício. Vamos falar sobre o PIS/PASEP, pessoal. PIS/PASEP 2022. Como vai funcionar pagamento após a suspensão em 2021? Há alguns meses, o governo federal decidiu suspender os pagamentos do PIS/PASEP, referente ao segundo semestre de 2021. Isso vai viabilizar o benefício de manutenção do emprego e da renda, que é o BEM, que foi reeditado e voltou a vigorar este ano. No entanto, muitos brasileiros estão preocupados com possíveis prejuízos da suspensão do benefício. A decisão foi tomada logo após uma reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, ocasião em que o governo, empresas e trabalhadores conseguiram chegar a um consenso. Apesar de a medida ter sido tomada justamente para amparar os trabalhadores e preservar os postos de trabalho, cerca de 10,8 milhões de brasileiros serão afetados pela suspensão do PIS/PASEP, ainda que temporária. E é preciso explicar que o calendário do PIS/PASEP consiste naquele em que os trabalhadores com carteira assinada prestaram serviço durante o ano de 2020. Sendo assim, eles teriam direito a receber o abono salarial entre o período de julho a dezembro de 2021. Isso quer dizer que o governo federal não irá repassar 7,6 bilhões a 8,1 bilhões provenientes do PIS/PASEP. O saque do PIS/PASEP referente aos serviços prestados em 2019 ficou disponível até o dia 30 de junho. Contudo, em regulamento implementado também pelo CODEFAT, autoriza a retirada do abono salarial pelo prazo de até 5 anos após o término do calendário de pagamentos, desde que a aquisição do dinheiro aconteça presencialmente. Enquanto isso, a parcela dos trabalhadores afetados pela suspensão do PIS/PASEP terá que esperar mais 6 meses em média para poder obter o abono salarial, que ficará disponível novamente apenas em janeiro de
2022 em diante. Porém, entende-se que esses trabalhadores receberão o benefício dobrado no ano que vem, pois haverá o acúmulo oriundo do ano calendário de 2020 e 2021. Na oportunidade, o CODEFAT informou que durante o acordo, também entre os representantes das classes envolvidas, ficou definido que, dentro das possibilidades orçamentárias do FAT, o pagamento do abono deverá ocorrer sempre dentro do primeiro semestre de cada ano, ou seja, de maneira estrutural e permanente. Deslize no abono do PIS/PASEP. Além do mais, vale mencionar que recentemente a Controladoria Geral da União, que é a CGU, identificou pagamentos indevidos quanto ao PIS/PASEP na margem de 972 milhões. Esses repasses indevidos aconteceram em 2020, direcionados principalmente para trabalhadores que recebem um salário superior ao limite do benefício, cidadãos falecidos, entre outras irregularidades, Para regularizar essa situação, uma auditoria será realizada até outubro deste ano. Até lá, é preciso identificar todos os trabalhadores com o real direito ao abono salarial relativo ao ano base de 2020 para que não sejam prejudicados pelas sanções. E o prazo estipulado é quando termina o repasse dos dados pessoais e trabalhistas de cada empregado por parte dos empregadores, pois o período de execução da análise é de aproximadamente 4 meses. Sendo assim, todos os processos de identificação e verificação devem ser encerrados até janeiro de 2022, época em que novo calendário de pagamento do PIS/PASEP deverá ser divulgado. E o PIS/PASEP, ou abono salarial, como também é conhecido, é um benefício pago aos trabalhadores formais com carteira assinada. O valor mínimo a ser pago é de R$ 92 para quem trabalhou apenas 30 dias, pois a quantia varia de acordo com o tempo de serviço com a carteira assinada ao longo do ano. E o teto do PIS/PASEP é equivalente a um salário mínimo vigente, ou seja, de R$ 1.100. Portanto, entende-se que a quantia mínima se acumula até atingir o valor mencionado. E para ter direito ao PIS/PASEP, também é preciso cumprir alguns requisitos, como estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos com carteira assinada no ano base e ter exercido atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração. Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais, que é a RAIS e o E-Social. E o pagamento do abono salarial é distinto, de maneira que o Programa de Integração Social, o PIS, é responsabilidade da Caixa Econômica Federal para os empregados do setor privado. Por outro lado, os servidores públicos, militares e empregados de empresa pública recebem o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, pelo Banco do Brasil, o BBB. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram? Muito obrigado. Deixa o seu like, o seu joinha. Uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado para vocês.